eleito em Santa Catarina, toda a polêmica. E aqui em São Paulo não está muito diferente disso não, porque o vice do Ricardo Nunes criticou o Tarcísio de Freitas. Mano Ferreira. Pois é, David, o coronel Melo Araújo, que é o vice-prefeito, foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para compor a chapa de Ricardo Nunes, disparou a metralhadora verbal, viu? Disse que a operação na Cracolândia está sendo explorada politicamente por Tarcísio de Freitas. Ele também já tinha feito declarações de que, enquanto Bolsonaro estava sofrendo a prisão, muitos políticos que se elegeram às custas dele estavam fazendo negociações e olhando para o futuro, ignorando o sofrimento do ex-presidente. E tudo isso fez com que ele também ainda falou que havia irregularidades na gestão de Ricardo Nunes no apoio à política pública da região da Cracolândia antes que ele assumisse como vice-prefeito, ou seja, na primeira gestão de Ricardo Nunes. Então, disparou aí para todo mundo e isso mexe o tabuleiro político, porque na eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência, Ricardo Nunes era especulado como um possível candidato a governador que desse sustentação à candidatura nacional de Tarcísio. Só que isso faria com que Melo Araújo virasse prefeito de São Paulo. E aí o tabuleiro todo se mexe, porque tanto o prefeito Ricardo Nunes como o governador Tarcísio de Freitas olham para a situação e dizem, peraí, não é muito confiável deixar que ele vire prefeito da cidade de São Paulo. É isso que eu ia falar, mano. Foi um baita de um tiro no pé do Melo Araújo, meu. Se o prefeito, de quem ele é vice, é o principal cotado a assumir o posto da direita na corrida pelo governo do estado, quando ele descredibiliza esse prefeito, ele primeiro passa esse recado de que ele não é alguém ali que será benquisto pela classe política para ocupar a cadeira do terceiro maior orçamento do país, que é o orçamento da cidade de São Paulo. Melo Araújo já não foi muito benquisto pelas classes políticas, inclusive na sua indicação como vice do prefeito Ricardo Nunes. Teve alguns ruídos aí no campo político a respeito disso. Mas ele deu um tiro na própria carreira política, porque fazendo isso, evidentemente que ele recolhe a candidatura de Ricardo Nunes, que a partir de agora, enfim, se as eleições fossem hoje, sempre bom lembrar que tudo pode acontecer daqui para o ano que vem, não será mais o candidato. Se fossem hoje as eleições, Ricardo Nunes teria que ficar em São Paulo e essa cadeira da sucessão de Tarcísio, eventualmente candidato à presidência, ficaria para os outros partidos aí debaterem. Então, o Melo Araújo, não entendi muito bem esse movimento dele do ponto de vista político. Deu um tiro na própria, na própria carreira política. O cara tá acostumado a dar tiro, pô. Não. Mas não na política, né? Acho que na política tá errando, tá dando tiro no pé. É assim, roupa suja se lava em casa. Eu acho também. Né? Ele não tem que ficar atacando aliados ou até então aliados de forma pública sem ter a certeza de que ele vai sobreviver politicamente sem este apoio, o que não parece ser o caso. Então, se eu puder dar um conselho ao coronel Melo Araújo, mesmo que eu dou para os meus clientes, lave essa roupa na sua casa. Não, e tem só mais um ponto também. É engraçado ele criticar o Tarcísio por fazer propaganda de seu governo com a questão da Cracolândia. Ele quer que o Tarcísio faça propaganda com o quê? Com o que nós repercutimos hoje? Com o policial sendo baleado na rua em São Paulo? Mas não seria também, Tem que Fernando... fazer propaganda com aquilo que é bom, ué. O Fernando Fonseca, eu quero também trazer uma outra ótica com você. Será que não seria também uma busca pelo protagonismo que muitas vezes não deram a ele? Exato, eu ia comentar exatamente sobre isso. Existe uma diferença fundamental entre a esquerda e a chamada direita, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É que a esquerda ela tem um enorme poder de mobilização e centralização e homogeneidade em suas ações. Dificilmente a esquerda briga entre si. Porém, a direita, do outro lado, ela sempre briga entre si. Então a gente vê sempre os rachas, a gente vê um falando sobre o outro e etc. Isso não é politicamente uma estratégia interessante, justamente por causar essas cisões e dificultar e colocar os lados em posições difíceis. Mas, ideologicamente, isso faz sentido. É um ponto interessante a trazer. Porque a esquerda tende a ter pensamentos mais coletivistas, ou seja, mais centralizadores, coletivistas para toda a sociedade, e isso faz com que o pensamento acabe flutuando aí, orbitando para uma opinião comum.
Ao passo que a direita era mais associada a um pensamento mais individualista, mais individual, mais próprio. Então você tem a direita que é uma certa linha, uma direita mais conservadora, uma direita mais liberal, uma direita mais cristã, e cada um acaba, por essa característica individual do pensamento chamado de direita, querendo defender o seu ponto de vista em cima de outros que diverjam um pouco. Então, é muito comum você ver duas pessoas de direita que concordam em 95% das coisas, passar o tempo todo discutindo pelos 5% que ela não concorda. E tem uma frase interessante do Ronald Reagan, que eu trago aqui, e se o nosso vice-prefeito estiver ouvindo, ele deveria aplicar, é a seguinte, o ex-presidente americano, né, que se você concorda em 80% com alguma pessoa, essa pessoa não é seu inimigo, ele é seu aliado. Então, vamos falar e vamos conversar sobre o que a gente concorda, que eu acho que aí a gente vai ter uma linha de pensamento comum. Dizem que o verdadeiro amigo, de fato, é aquele que realmente abre os seus olhos e não que concorda com tudo que você diz. Mas fazer isso publicamente também não fere a credibilidade ali perante o governo? Fere sem dúvida a credibilidade do governo. E eu concordo em grande parte com isso que o Fernando trouxe. Mas eu vejo uma coisa no bolsonarismo, especificamente, que é muito próximo daquilo que a esquerda faz. O bolsonarismo, ele não é um culto a um conjunto de ideias. É um culto à figura do presidente Jair Bolsonaro. E como todo culto pessoal, eles buscam dentro do campo que eles ocupam uma certa hegemonia no campo das ideias. Isso é muito do que o PT fez, só que o PT fez isso com sucesso na esquerda. O PT conseguiu anular, de certa forma, todos os outros players da esquerda que se apresentavam. Hoje, com a aproximação do fim da carreira do presidente Lula, isso tem se relativizado um pouco, mas por muito tempo foi assim. E no campo da direita, o bolsonarismo tenta fazer esse mesmo papel, de ser a única vertente da direita, confundir o bolsonarismo com a direita. Isso aconteceu muito durante o mandato, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas as discordâncias pontuais que ocorreram no mandato, quem concordava 80% com o Bolsonaro, mas discordava dos 20%, foi tratado como traidor, foi jogado para o lado de lá do espectro político, chamado de esquerdista e por aí vai. Então eu acho que não é bem uma questão de fragmentação da direita, é que a direita tem mais players de relevância do que a esquerda historicamente, mas são muito próximos. Eu vejo como algo muito mais contextual do que estrutural, viu, Fernando? Porque na esquerda tem muita briga interna também. É que o Lula consegue ficar acima dessas brigas. Mas, sei lá, desde Stalin, Lenin e Trotsky, um matando o outro, na esquerda sempre teve conflitos. E eu imagino que num cenário pós-Lula, a gente vai assistir a uma guerra civil na esquerda sobre quem será o sucessor. Acho que haverá muita briga se o Lula não for capaz de organizar a sua própria sucessão. Agora, falando do campo da direita, o que eu vejo nesse cenário também é uma espécie de postura kamikaze do vice-prefeito que acaba reproduzindo a postura do bolsonarismo, que é: vocês não vão virar a página do Bolsonaro, colocando Tarcísio como novo líder do campo, colocando Ricardo Nunes como governador, sem que haja um grande custo político. Então, na prática, até porque vale dizer que o Melo Araújo também disse que na próxima eleição ele fará, segundo ele, entre aspas, aquilo que Bolsonaro mandar. Então ele se coloca como um soldado, como um peão no tabuleiro do xadrez em que o jogador é Jair Bolsonaro. De um modo que, na prática, isso mostra a dificuldade que haverá no campo da direita ou no campo do antipetismo para conseguir construir uma alternativa viável. E quem ganha com isso? Quem ganha com isso é o presidente Lula, que vai ter um cenário, ao que parece, mais fácil para sua reeleição se não houver capacidade de organização na direita. E isso, mais uma vez, mostra que Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro têm atuado pela reeleição de Lula, justamente com o objetivo de manter a hegemonia do campo sobre a direita e impedir que o país vire a página. Já que você está falando tanto do Lula,